Falando em pautas que inflamam, tem uma neste momento sendo debatida que é a criminalização, né? Tornar homicídio o aborto feito a partir da 22ª semana. A reportagem está aí na sua tela. Vale lembrar que no Brasil a lei permite que a mulher faça o aborto em 3 hipóteses. Uma delas é anencefalo, quer dizer, o feto sem cérebro, né? E aí ele não sobreviveria. A outra, quando a mulher está correndo o risco de morrer por conta da gravidez, além, é claro, dos casos de estupro. E esse projeto ele quer colocar, digamos assim, se a gente pegar o caso de uma mulher que foi estuprada e a partir da 22ª semana fez um aborto, a pena dela por homicídio seria maior do que a pena do estuprador, né, da pessoa que a estuprou. Há um lobby muito forte da bancada evangélica, a pauta contraria a base eleitoral progressista, né, do governo Lula, e por isso a bancada do PT se articula para tentar trocar o projeto por uma proposta mais branda. Atualmente, como eu disse, o aborto é permitido só nessas 3 situações. O Código Penal, segundo ele, não há punição para quem realiza o aborto quando a gravidez for resultante de violência doméstica. O procedimento pode ser feito sem restrição de tempo. Também não são punidos os casos em que realizar o aborto é a única forma de salvar a vida da gestante. Com exceções desses 2 casos, a legislação vigente prevê apenas para as gestantes e para os médicos punições, né, que provoquem, para aquelas que provocarem um aborto. Para as pessoas grávidas, o código prevê a detenção de 1 a 3 anos, enquanto para terceiros de 1 a 4 anos, caso provoquem um aborto com o consentimento da gestante, e de 3 a 10 anos em casos que a grávida não tenha consentido. A tramitação ali em Brasília, Sóstenes Cavalcante foi o deputado que propôs, né, o antigo presidente da bancada evangélica, né, o Cris, foi quem propôs essa mudança, né? Quer dizer, para criminalizar o aborto a partir da 22ª semana, inclusive nesses casos previstos na legislação brasileira. O que você me diz, Cris? Inclusive, principalmente, né, Diego, porque nos outros casos o aborto já é ilegal e a mulher já pode ser criminalizada, mas aí o que eles estão tentando fazer é ali, Diego, um duplo carpado para criminalizar as mulheres que são vítimas de criminosos. Então, quer dizer, a mulher sofre um estupro, engravida, a mulher ou a menina, né? Sofre um estupro, engravida. A gente sabe que conseguir ter o direito no Brasil ao aborto legal é um trâmite difícil, embora não precise nem de boletim de ocorrência. Qualquer mulher deve ter direito ao acesso ao aborto legal se for vítima de estupro, sem nem mesmo precisar fazer o boletim de ocorrência, apenas com uma declaração no hospital. Então, esse direito, mesmo assim, né, que é um direito que a gente tem legal, ele é atrasado, colocam-se diversos obstáculos para a gente não conseguir esse direito. No caso das meninas estupradas, por não conhecerem ainda o seu corpo, elas mesmas demoram para saber que estão grávidas. Então, tem uma série de fatores, inclusive a indisposição dos médicos que estão aí sendo ameaçados dessa criminalização, orientações do próprio CFM contra esse procedimento, que é uma orientação, né, contra a sistolia fetal que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente. Os médicos ficam amedrontados, essas meninas e mulheres têm o seu direito atrasado, e aí pode ser que a gestação vá para esse período. Quer dizer, nenhuma menina, nenhuma mulher quer fazer um aborto complicadíssimo e que nos fere ao extremo, né, Diego? Então parece, quer dizer, que esses deputados homens que estão decidindo por nós criminalizar as mulheres vítimas de violência, ou veja, também está previsto na legislação que as mulheres que correm risco de vida, ou seja, elas correm risco de morrer no parto, morrer se levarem a gestação adiante. Esses deputados estão dizendo: ah, mas se você quiser salvar sua vida, você vai passar o resto dela na cadeia. Então, assim, é uma parada que não faz nem sentido, né, Diego? Você criminalizar uma mulher que, para salvar a própria vida, tenha que levar essa gravidez de risco adiante. Então, esses deputados evangélicos, eles estão defendendo a vida de quem exatamente, né, Diego? Quando eles falam que isso é uma bandeira pró-vida, isso é mentira, isso é uma falácia. Não é pró-vida, porque um dos abortos
previstos pela lei é justamente o aborto que visa salvar a vida da mulher. O outro é o que visa salvar a mulher de uma gestação em que o feto não tem cérebro, os fetos com anencefalia, os bebês que não vão ter a vida pós-gravidez, pós-gestação garantida. Então, quer dizer, em todas essas situações, Diego, esses deputados deveriam estar trabalhando para garantir a celeridade do acesso ao aborto legal num período que seja conveniente para todos, quer dizer, que eles não queiram criminalizá-la. Se essa mulher chegou à 22ª semana, podem acreditar em mim, ela sofreu bastante chegando até ali, ela vai sofrer mais ainda no procedimento. Como é que essa mulher pode ser considerada uma homicida, tendo aí uma pena maior do que o próprio estuprador? E lembrando, Diego, que a maior parte dos estupros no Brasil é cometido por criminosos que conhecem essas mulheres, muitos que são familiares dessas mulheres. Então, vamos pensar aqui numa situação. O pai estuprou a filha adolescente, ou estuprou a própria mulher, porque a gente sabe que existe estupro marital e que muitos homens obrigam as suas mulheres a ter relação, porque dizem que isso faz parte do casamento, e muitas mulheres engravidam porque esses homens as impedem de tomar qualquer método contraceptivo ou de usar uma camisinha. Eles impedem, elas engravidam vítimas de violência sexual dentro do casamento, e aí essa mulher iria então para a cadeia, porque esse homem já tentou impedi-la de buscar o acesso à saúde, porque ele pode ser denunciado e pode ir preso por estupro. Então, ele impede ela de procurar esse acesso. Quando ela consegue esse acesso, ela corre o risco de ser presa. E aí, este bebê vai voltar para este lar onde tem um violador sexual, por exemplo. Estou dando aqui um É. exemplo de um cenário Cris, possível. Fala. ontem o Profissão Repórter na Globo, né, mostrou alguns casos assim, e são realmente chocantes. Teve até um pai na UTI com a filha que estava, salvo engano, entubada, né, não conseguia responder, não tinha movimentos, não falava, e ele foi flagrado abusando sexualmente da filha nessas condições na UTI, né, no hospital. Então é algo muito, muito grave, né? Contou casos também da filha que engravidou do pai, e aí só foi entender que aquilo era uma violência muito depois. É uma realidade que a concreta, né? Os abusos ocorrem, a maior parte deles ocorre de pessoas próximas, né? Cometido por pessoas próximas. Exatamente, Diego. E a gente tem uma subnotificação muito grande, a estimativa é de que só 10% das vítimas de violência sexual denunciem. Esse índice é muito pequeno, ainda mais quando acontece dentro do próprio lar. Imagina essas meninas denunciando os próprios pais, né? Ou os tios, enfim, é muito difícil, é um crime muito complicado. Então, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima que o Brasil chegue a ter 2 estupros por minuto. Então, quer dizer, Diego, em vez de a gente ver essa mobilização toda do Congresso Nacional em direção ao fim desses crimes, isso a gente não vê. Eu cubro violência sexual há alguns anos já e nunca vi uma mobilização séria de deputados homens, inclusive. Deem um Google, é muito interessante se vocês derem um Google. Deputado acusado de violência sexual, temos alguns, inclusive no cargo. Então, em cargos altos, importantes, que são violadores sexuais e que são acusados de violência contra as suas próprias mulheres ou ex-mulheres. Então, quer dizer, cadê a mobilização para acabar com a violência e criminalizar os homens e colocar os homens que estupram as menininhas na cadeia? A gente está olhando para as mulheres tentando retroceder um direito já conquistado, tentando jogar mulheres vítimas de violência sexual ou que correm risco de vida num parto na cadeia. Qual é o sentido e mais, Diego, qual é o objetivo dessa punição? Essas mulheres, elas são um perigo para a sociedade, você precisa isolá-las e você vai ensinar o que na cadeia? O que você vai criar? E você vai deixar, muitas vezes, crianças que essas mulheres criam nas mãos dos pais, dos violadores, ou de pais que não cuidam, que é numa cultura que a gente tem que, em geral, regra geral, o que a gente tem é a maior parte de mães solo que estão cuidando sozinhas. Então a gente está querendo criminalizar essas mulheres. É um negócio, Diego, que realmente me deixa preocupada e assustada e É, chocada, como você falou. é,